Oi, agora Ah, deu agora dá certo. certo. Eu vou sair e entrar de novo, vai dar certo. É, Agora eu tô atrapalhada aqui com o celular aqui. Peraí, deixa ela eu não ver se eu estava consigo. aparecendo ali a opção de ao vivo. Ah, tecnologia, né? A gente vai se ajustando, né? Sim, até dá certo, mas E dá deu. certo. Ó, saí, entrei de novo. Tá tudo certo. Ah, deixa eu só ver se eu consigo fazer ele parar aqui. Agora que eu mexi tanto nele, eu não. Ai, vamos ver se dá certo. Aí, pronto. Fiz uma gambiarra aqui, na verdade, para deixar o celular, sabe? Aham. E aí eu fui mexer nele para. Falei, vou sair, vou entrar na live de novo para ver se você me achava. Aí eu falei, agora eu não consigo deixar ele fixado aqui. Mas pronto, acho que deu certo. Pronto, tô arrumando aqui também. Que a gente ficou você falando, né? Aí É, já. foi. Eu peguei para te escrever e agora eu não tô conseguindo colocar ele de volta, mas acho que ele ficou direito. Vamos ver se dá certo. Agora deu. Se não cair aí no meio da transmissão, tá bom, né? Sim, porque tem várias lives que tá caindo no meio, ali tem rompe, e aí tem que voltar, entrar tudo de novo, todo mundo de novo. Tá ruim hoje, né? Hoje a conexão tá um pouquinho complicada, né? Verdade, verdade. Oi, Igor. Olá, boa noite a todos que estão Boa aqui. noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vamos esperar aqui só uns 2 minutinhos para a gente começar, para o pessoal ir entrando, tá bom? Nosso tema hoje é alimentação, alimentação em geral, mas a gente também tem um foco aí de falar de alimentação para atletas, né? E eu vou já conto um pouquinho também para vocês. Boa noite, professor Renato. Boa Boa noite, noite, Igor. Rô. Boa noite, Ivan. Eu não vejo mais aqui. Paulinho, tudo bem? Ah, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um último ajuste aqui na tela. Vamos ver. Aí, acho que Oi, foi. Fê, tudo bem? Boa noite. A gente vai encontrando, né? Ai, esse mundo, como Vamos. é que tá? Olha, gente, né? Amigos, Como que a gente foi se conhecer, né, Tati? não é? Tá isso, a gente, todo mundo conectado, pra gente E a gente vai reencontrando pessoas que faz tempo que você não via, agora faz tanta diferença, tanta falta, né? É verdade. Mas também é a oportunidade de fazer novos amigos, né? É, como você falou, assim, a gente está se conhecendo virtualmente, né? Verdade. Por uma indicação. Então, se não tivesse tudo isso, também todo esse cenário, eu não estaria aqui, eu não teria tido essa ideia, né? Porque a gente estaria com um projeto presencial e teria tudo bem, e a Sim, gente não teria tido a oportunidade de se conhecer, né? verdade, é isso São ganhos que a gente tem também diante de tudo isso que está acontecendo. É, a gente tem um olhar diferente para tudo, né? Então, assim, esse período, muita coisa tá servindo para muita coisa, assim. Para mim tá sendo um período de autoconhecimento, então coisas que eu sempre procurei fazer e falar, não dá tempo, uma hora eu encaixo. Então, a gente vai conseguindo porque tem um tempinho ali melhor, então vai encaixando, você fala, gente, quanto tempo eu tô para fazer isso, não E não consegui. passa, né? É, E daí a gente percebe também que eu estou trabalhando com os jovens atletas nas aulas virtuais, a gente está trabalhando sobre o tempo, né? E é isso que a gente percebe, assim, o tempo, na verdade, o que ele é? Ele é a gente priorizar o que a gente quer fazer, né? Isso que é o tempo, né? E a melhor forma de eu fazer isso de uma maneira que me deixe feliz é eu entender qual é o meu objetivo, né? O que que eu quero, e aí focar nisso, né? Então, o que que eu quero? Né? Eu quero ser jogador de futebol, eu quero, o que que eu quero? Eu quero emagrecer, né? Porque eu acho que esse período também, esses memes, né? E essas mensagens que as pessoas estão enviando com muita frequência de vídeos e de fotos que a pessoa começa magrinha na pandemia e termina é, gordinha, né? Eu dei uma encanada com isso, assim, logo no começo. Eu falei, meu Deus do céu! Aí tinha um monte de academia. Aqui eu treino também, elas estão fazendo.
que está aqui também, VS Studio Pilates. Ah, que legal. Aulas É, online, eles estão tudo. fazendo aulas online e eu faço Kung Fu lá também, então a gente está tendo também de Kung Fu. E daí eu fiquei meio neurótica com esse negócio. Eu falei, vou acrescentar mais umas 2 aulas. Aí peguei mais umas 2 aulas. Aí do Alê também, o Alê tá dando também, né, aula, que o Olha, Alexandre que me indicou, diferente. né, você. Aí também falei, eu vou começar a fazer do Alê também. Aí comecei a fazer várias aulas, né? Falei, não, eu vou sair magra dessa pandemia, Isso, tem que né? Vou sair aproveitar. magra. Só Eu que aí veio, falo. né? Só que aí veio o extremo também, né? Porque aí eu fui pro extremo, aí fiquei, estourei o joelho. Falei, meu Deus do céu, é melhor eu Ah, achar equilíbrio, né? Então tem isso também, a gente tem que... Falei, não, qual que é a minha prioridade? Não, é o Pilates e Kung Fu. Então eu vou fazer essas 2 aulas. As outras eu não vou fazer, né? Então a gente começa a achar o equilíbrio também da coisa, né? sim. Porque Então a gente vamos... fica meio preocupada, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser a alimentação? O que que eu vou comer? Exercício? Que horas eu vou fazer? Exato, exato. É, E aí no início você vai pro extremo, né? Ou você come muito ou você não come nada, ou isso. você faz todos os exercícios que estão aí disponíveis, ou você não faz nenhum, né? Então você acaba entrando aí nos extremos. E aí com o tempo a gente vai também achando o nosso equilíbrio, né? Falar, não, peraí, qual que é a minha prioridade? É Deixa eu isso mesmo. lembrar aqui qual que é a minha prioridade, né? Se eu me estourar, eu não vou conseguir fazer o que de fato eu quero Sim, fazer, faz né? mesmo. Exato. Então, eu quero aproveitar, acho que já passou um pouquinho, a gente tem 1 hora cravado, né? Para agradecer a sua presença, né? Agradecer o seu pronto aceite quando a gente nem se conhecia, eu lá te escrevi, quero fazer isso, tal, tô preocupada com os meninos, né? Quero falar de alimentação, aí você, não, vamos embora, você topou na hora. Mudei algumas coisas, mudei dia, mudei horário, mudei tema, mudei a agenda e você, não, beleza, tá tudo certo. Então, muito obrigada, porque acho que esse é um outro aprendizado também dessa pandemia, né? Que o futuro, na verdade, é um futuro que é um futuro mais recente, né? Então, quando Sim, a gente planeja aí um mês, né? Talvez a gente deva começar a planejar o dia seguinte, né? Então, também foi um aprendizado dessa de mudança do que a gente ia falar, né? Mudança de dia, enfim, né? Talvez a gente deva aprender também um pouquinho disso. Então, a ideia desse espaço é a gente fazer um bate-papo com troca de informação, informação segura, porque a gente também está vivendo um momento de muita fake news, muitas verdade. informações, né, desencontradas. A gente tem algumas áreas da saúde que todo mundo sabe um pouquinho, né, ou acha que sabe um pouquinho, né? Então a gente tem alguns temas que aí tem crendice, tem Sim, cultura, tem uma série de coisas envolvidas, né? Então a ideia é que a gente possa ter aqui um momento para entender de fato, né? A questão da alimentação no nosso organismo, o que é bom, o que não é bom, o que funciona e o que não funciona, tá? Para quem não me conhece, então eu sou Tatiana, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional há 20 anos. Tem uma empresa chamada Coaching for Action. Depois, quem quiser, é só ir lá no link na minha bio e pode conhecer um pouquinho mais. Não é a intenção ficar aqui falando sobre isso. E eu tô com um chapéu num projeto que é do Instituto Spirit of Football Brasil. Então, que a gente trabalha com jovens atletas, né? E aí é com esse olhar, né? Com essa atuação que eu decidi criar esse espaço, né, para poder levar informação segura e informação que possa acrescentar algo para eles nesse momento. Tá? ótimo. A princípio ia ser um espaço fechado, e aí depois eu mudei também, né? Falei, não, vamos deixar isso só para gente, pode ser de interesse de outras pessoas. Vamos então abrir, vamos fazer a live. E daí que surge a live, né? Então, também para quem não conhece a Patrícia, a gente está aqui, então, com a Patrícia, que atua no consultório próprio e também no consultório da Núcleo de Atendimento Esportivo Training Solutions, que foi através do Alexandre que eu conheci a Oi. Patrícia, né? A Patrícia atua, então, com foco no atendimento de praticantes de atividades físicas e atletas, através da elaboração e planejamento alimentar, de acordo com o objetivo de cada pessoa. Então, seja obter rendimento esportivo, seja recuperação,
seja condicionamento físico e até emagrecimento. Então, gostaria de agradecer sua presença mais uma Ah, vez. mas eu que agradeço, Imagina. agradeço o convite. Poder falar de alimentação para mim é sempre bom. Então, quando você falou, eu falei, poxa, super top, vamos sim. E eu sei que esse período que a gente está, né, Tati, é muita preocupação. E assim, eu falo que a alimentação ela tem uma relação completa com o nosso lado emocional. Então, tá triste, tá feliz, tá ansioso, tudo a gente vai ali como um escape mesmo, a alimentação. E eu falo que a alimentação ela tá tão dentro da gente durante todos os dias a gente passa o dia inteiro comendo. Então é Exato. café da manhã, é almoço, é lanche da tarde, é jantar. Então é o tempo inteiro a gente tem que ter essa preocupação com o que está comendo. Sim. Então eu que agradeço o convite. Perfeito, perfeito. E essa semana eu vi uma live sua, uma live, um vídeo, falando um pouco sobre isso, né? Sobre o comer ou não comer, né? No Sim, momento de emoção, né? Então, queria, para a gente começar aqui, para a gente abrir, que você contasse para mim um pouquinho assim, qual que é a importância de uma alimentação saudável para todos, né? Acho que a gente pode abrir aí falando de todo mundo. certo. Quando a gente fala numa alimentação saudável, tem muitas pessoas que podem pensar assim, a alimentação saudável é aquela alimentação que você tem que restringir algumas coisas, não pode comer, tem que fazer uma dieta. Então, tem algumas restrições. Não, esse alimento não é bom, esse pode, esse não pode. E o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação que fornece para a gente todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, o que seriam esses nutrientes? Então, tudo que a gente come tem nutrientes. Então, a gente divide muitos nutrientes como macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são os que a gente precisa numa maior quantidade. Então, a gente fala 50 gramas por dia, 100, 200, 400 gramas por dia. Quais são esses macros? Então, só para explicar um pouquinho. São os carboidratos, que a gente tanto fala, proteínas e gorduras. Só que a gente precisa também dos micronutrientes, que são que as vitaminas e minerais. Então, uma alimentação saudável, ela tem que estar com todos esses nutrientes em equilíbrio. Então, isso é uma alimentação saudável. Então, é aquilo que eu falei. Algumas pessoas acham assim, uma alimentação saudável, eu tenho que tirar alguns alimentos, não posso comer determinado alimento. Mas não, é um ajuste desses nutrientes. Então, a gente tem que ter uma quantidade adequada de cada um desses nutrientes para ter o quê? O funcionamento correto do organismo. Então, eu preciso de um pouquinho de cada coisa ali. Eu preciso de um carboidrato para determinada função, proteína, gordura. Então, eu ter esse equilíbrio é o que torna uma alimentação saudável. Ótimo. Você me fez pensar aqui numa outra, né, numa outra pergunta que talvez possa interessar também ser de um ponto de dúvida, né, para quem está assistindo a gente. Quando você falou carboidrato, a primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, olha só, quantas vezes a gente não escuta, lê numa revista, ou, né, numa televisão, todas essas dietas, né, principalmente de artistas, em que, então tira-se completamente um determinado grupo, né? Então, por exemplo, então tira completamente o carboidrato, come zero de açúcar. Qual a implicação que tem isso, então, para o nosso organismo? Total. Então, quando vem essas dietas da moda, que tira completamente um grupo alimentar, isso daí ele traz um agravo tão grande para a saúde da pessoa que quem está ali olhando não tem essa percepção, porque o carboidrato virou um vilão, né, Tati? Então, o carboidrato tem que ser uma dieta. O que eu costumo falar? A gente tem as dietas zero carbo, que é completamente diferente da low carb. Então, a gente pode trabalhar assim, com uma dieta low carb, que é baixa em carboidrato, mas nunca zerar. Se a gente for pensar o que é carboidrato, então eu falo assim, tudo que você imaginar que vem da natureza é carboidrato. Então tá, a gente tem arroz, feijão, macarrão, tem as massas, pães. Então a gente pensa muito no carboidrato, isso, né? Batata, mandioca. Mas os legumes, verduras e frutas, todos são carboidratos. Então não tem como eu fazer uma dieta zero carbo, excluir esse grupo de alimentos que são essenciais. Porque se eu tiro todo o carboidrato, eu estou tirando legumes, verduras e frutas, consequentemente todos os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais.
Então, isso traz um dano total para a saúde da pessoa. Sim. E assim, eu sou leiga, né, no assunto, né? Então, quando você me fala, legumes, né, vegetais, nossa senhora, jura? Tem, né? Então, muitas vezes também a gente, e é o que eu falei no início, né, a gente trazer a informação segura, né? Sim. Porque muitas vezes você lê e daí tá lá, então não como mais pão, não como mais massa, não como não sei o quê, então é zero carbo, mas eu tô comendo outros alimentos que a gente não sabe que é, né? A gente não tem essa noção de que, nossa, olha, é carboidrato, ou tem, né, uma E porção tem de que ter. carboidrato. Eu falo assim, o carboidrato, eu falo assim, né, na consulta, eu falo assim, o carboidrato serve só para te dar energia, mais nada, só isso. Como assim só? Pois Para é, tudo que você vai fazer, você precisa ter energia. Então, exato. assim, você tem diferenças ali de gastos de energia, né? Então, a gente está vivendo um período onde a gente está gastando menos energia. Então, talvez eu tenha que ter um ajuste aí dessa quantidade de carboidrato. Porque por mais que assim, tá fazendo atividade física, então tá, eu tô praticando atividade física, mas mudou, então você não sai mais de casa, pega ônibus e vai e tem uma vida mais ativa. A gente tá um pouco mais mesmo assim sedentário. Uhum. Por mais que tenha uma atividade física, você fez aquela hora, depois o dia inteiro Pronto. sentado ou trabalhando, estudando, vendo TV no celular. Então, a gente diminuiu, sim, o nosso gasto de energia. Então, tem que ter um ajuste aí da alimentação pensando nisso. Mas quando eu faço ajuste de carboidrato, eu nunca excluo os legumes, verduras e frutas. É o foco principal aí. Perfeito. E aí, falando de atleta, né, você traz uma informação que eu acho que é extremamente importante, né? Porque quando você fala assim, ele simplesmente traz energia. É o que o atleta precisa muito, né? Muito Né? E aí, fazer essa exclusão, né? O quanto que isso não impacta no rendimento dele, né? completo, assim. Então, o carboidrato, a gente pensa assim, é uma fonte de energia. Aí fala, só isso? É só isso, mas é tudo. Então, É. assim, para você fazer uma atividade física, para você ir treinar uma competição, para tudo você tem que ter essa energia. Então, se Sim. o seu corpo não acha essa energia, ele vai buscar de outros nutrientes que tem. Aí tem gente que tira o carboidrato e fica só na proteína. A proteína, ela acaba. O seu corpo ele vai buscar essa fonte de glicose, que vem do carboidrato. Então, ele precisa de glicose. O nosso cérebro, a fonte principal de alimento para ele é a glicose. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua proteína, que deveria estar sendo utilizada para outras funções, então, aumento de massa muscular, sistema imunológico, que é completamente dependente de proteína. Em vez do corpo estar usando a proteína para essas funções, ela vai ser utilizada para gerar energia. Então, você acaba ficando deficiente. Então, não adianta uma alimentação rica em proteína, tira o carboidrato, a proteína vai ser utilizada para te dar energia. Porque o corpo precisa ter energia para ele levantar. Senão, você não sai da cama. E o excesso dela, né? Quem come muito carboidrato, enfim, o que que causa no nosso organismo o excesso do É esse carboidrato? excesso que é o que a gente fica de olho mesmo. O que acontece com o excesso de calorias? Então, assim, a gente vai consumir muito carboidrato. Vou explicar um pouquinho a parte fisiológica. A gente come carboidrato, na hora a gente já libera na corrente sanguínea glicose. Então, o corpo precisa dessa glicose, vai estar tudo funcionando da forma correta. Então, manda informação para o pâncreas, ele manda vir a insulina vai pegar essa glicose, entra dentro das células, tem a função correta, ideal. O que acontece? Quando eu tenho excesso de glicose circulando, que é a glicemia, que a gente faz exame de sangue, se eu tenho esse excesso, eu vou ter muita produção de insulina. Então, vai chegar a insulina, ela vai jogando a glicose dentro das células, até que já tem um estoque que a gente precisa de glicose. O que ela vai fazer com o excesso? Tecido de gordura. Então, é onde a gente começa a acumular gordura. Então, são as gordurinhas que a gente tem, é esse excesso de carboidrato que vai ser estocado como gordura. Tem uma pergunta aqui que eu acho super importante, que é do Igor, e que eu acho que também muita gente sabe muita coisa sobre, né? Ou acha um monte de coisa sobre. A pergunta dele é assim: Whey protein pode ajudar no rendimento de um atleta? Pode, eu amo.
Eu adoro whey protein, né? Então, eu sempre estou indicando. O que que é o whey protein? É uma proteína. Então, assim, por exemplo, a pessoa não consegue comer uma carne, um frango, ovos. O whey protein, ele vai fazer esse papel. Então, se eu tenho uma alimentação que está deficiente de proteína, eu não consigo ter o aporte de proteína que eu preciso no dia, eu entro com whey protein. Então, o atleta, ele precisa de um aporte de proteína um pouco maior do que uma pessoa que ou só pratica atividade física 1 hora por dia ou sedentário. Todos nós temos a necessidade muito de proteína, mas o atleta ele vai demandar mais, porque o músculo dele está ali gastando mais, tá catabolizando, né? Eu falo que exercício você só perde nutrientes. Então, o whey protein atuando ali como uma proteína que você precisa ter um aporte maior, que muitas vezes a gente não consegue só com a alimentação, ela entra como um suporte, um suplemento essencial. Então, ajuda sim no rendimento. Mas ela é uma proteína. Então, se a gente for pensar, o que é o whey protein? Eu lembro muito bem, ainda eu atendo pessoas que acham que o whey protein você vai ficar forte. Falar, ai, se fosse assim, que sonho, né? Toma o whey protein, já fica bombado, forte. Não, ele atua como uma proteína. Então, você não consegue consumir, até o vegetariano, né? Que não come carne, não tem, ou é ovo, às vezes você não consegue ter o aporte ali diário de proteína, o whey protein ele funciona perfeito para isso. Qualquer um pode tomar whey protein? Tem contraindicação? Tem alguma contraindicação? Nenhuma. Até adolescente, criança pode estar tomando whey protein. Então, aquelas barrinhas de proteína, tem umas bem bacanas que a criança pode estar levando na lancheira, então não tem contraindicação. Então, tem pessoas que falam assim, se tem problema, se aumenta problema renal, né? Que eu ouvia falar muito que acaba causando um problema no rim. Não. O que acontece? Se a pessoa já tem um problema renal, que ela tem que ter uma redução do consumo de proteínas no dia, aí sim a pessoa vai querer acabar comendo uma proteína do que tomar whey protein. Porque ela já tem uma redução ali, já não pode comer algumas coisas. Ela não vai suplementar com whey, ela vai preferir comer. Mas é só se você já tem um problema renal, mas não que vai causar. Ele não causa. Não causa. Tá. Rebequinha, escreve aqui para mim novamente, porque eu não entendi sua pergunta. E a idade pode afetar em algo? Eu não entendi relacionado a quê? Se é o whey protein ou se é o rendimento do atleta. Você me escreve aqui de novo, por favor, Rê? Tem uma outra pergunta aqui, que é qual a refeição adequada para um dia de treino? E aí, na sequência, uma pergunta também super importante. Quanto tempo antes? Então, quanto tempo antes do jogo, né, de um treino, um atleta deve fazer essa alimentação? E em dia de jogo, como isso funciona? Uma alimentação total, não só proteína, né? Talvez acho que Isso. seja. Eu acho que é uma refeição de uma maneira mais ampla, né? Acredito eu que tenha sido a pergunta. Para um dia de treino, qual refeição ele deveria fazer para um dia de treino? E quanto tempo antes de um jogo, por exemplo, ou da atividade física, dependendo de que área for o atleta? Então, com relação à alimentação antes do treino, Tati, o que eu falo? A pessoa tem que se conhecer muito bem, saber como que é o processo digestivo dela. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam de 2 horas para fazer digestão para ela conseguir treinar. Porque senão tá lá fazendo exercício, a comida fica vindo aqui. Tá. Então fica com aqui. Tem pessoas que comem meia hora comeu, já tá pronto para atividade. Então eu peço assim de 2 horas até meia hora antes do treino. Então, por exemplo, a pessoa vai treinar à tarde. O que ela almoçou serve de substrato para o treino dela da tarde. Então a pessoa, ou ela treina de manhã, ela não consegue comer de manhã. O que ela, no jantar dela, que é o que vai ser o substrato para o treino dela de manhã, muitas vezes que ela não consegue comer uma quantidade suficiente para treinar, eu tenho que estar de olho no jantar. Então também aquela história de, não pode carboidrato à noite, depende muito. Se a pessoa for treinar logo de manhã, aquele carboidrato da noite vai servir para o treino dela de manhã. Entendi. E com relação ao whey, eu não sei se pode ser uma dúvida. Quanto tempo depois do treino eu tenho que tomar whey? Porque Ou tinha você muito. toma antes, né? Antes ou depois? E tinha muito aquilo lá, você vê até hoje, as pessoas estão na academia já estão tomando whey, né? Não, já estou catabolizando, já tem que tomar.
Não, hoje já está bem documentado que a proteína, o importante é o consumo diário. Então, não é assim, acabei de treinar, eu já tenho que tomar na hora, porque eu já estou perdendo proteína. Não, eu tenho até um tempo de umas 2 horas. Depois de um treino, eu posso esperar umas 2 horas para ir estar tomando uma proteína, fazendo uma refeição. Então, não é aquela coisa, acabou o treino, já tem que tomar. Imediato, né? Não tem essa janela. Então, tem um tempo sim. Se é pós ou pré ou pós-treino. Então, assim, uma alimentação antes do treino, o que que é principal, assim, o que que vai ser o principal? Um alimento fonte de carboidrato para te dar energia. Então, você tem que ter energia para treinar. Se você tomar só whey protein, o seu corpo vai acabar utilizando esse whey protein para produzir energia e não para Não para proteína proteína. que você precisa para ganhar massa muscular, não perder músculo, ter mais força, sistema imunológico. Então, ela acaba não utilizando para isso, que é aquilo que eu falei. Então, eu recomendo muito, antes do treino, sempre um alimento fonte de carboidrato. E depois do treino, pode ser a proteína. E pode ser uma proteína com carboidrato também. Ah, legal. Então, depende do objetivo. Se é emagrecimento, eu mantenho às vezes só uma proteína. Se não, eu não posso, tá perdendo. O atleta, o que que ele faz? Ele treina de manhã e depois à tarde. Então, eu tenho que ter um ajuste ali. Então, acabou o treino, tem que consumir uma proteína e um carboidrato, porque ele tem que ter a recuperação para poder treinar à tarde depois de novo. Tá bom. O Caio está perguntando assim: às vezes tenho vontade de comer um doce depois da alimentação. Quais são os malefícios? Ai, nessa pandemia, então, meu senhor amado. Sim. Não, o doce, é que o doce, eu falo assim, desde pequenininho a gente já está acostumado com aquele doce, né? Por que inventaram doce? Inventaram. E se eu for pensar em um único alimento que a gente não precisa, é o açúcar. Porque o sal a gente precisa, né? Porque aí tem o excesso de sal, faz mal, mas o açúcar é o único alimento que a gente realmente poderia excluir. Mas não precisa, porque é uma delícia, a gente adora. O que que eu recomendo sempre? Depois de uma alimentação, comer uma fruta. Então, por quê? A fruta vai te ajudar ali, porque às vezes fica faltando um docinho, alguma coisa, e não suco, porque suco vai muito rápido. Eu falo que a gente tem que comer a fruta porque tem a fibra, eu tô comendo ali, eu tenho a estimulação da saliva, a produção. Então, primeiro comer uma fruta. E aí, calma, espera 1 hora e vê se aquela vontade de doce ainda tá. O que que acontece também, às vezes? A gente tem vontade de comer doce porque a nossa alimentação foi deficiente. Então, se você não tem uma alimentação ali rica, que te trouxe todos os nutrientes que você precisa, eu falo que você quer comer doce porque você está com fome. Você ainda continua com fome. Então, eu estou fazendo dieta, não como quase nada, bem pouquinho. Ali você está com fome ainda. Então, você acha que você quer o doce. O seu cérebro quer te deixar bem o tempo todo. E o que é uma fonte bem rápido de glicose para ele? É o doce, É o doce. o açúcar. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes é uma deficiência de nutrientes. Então, você está com uma deficiência, então você continua achando que você quer comer porque você está com fome. É simples fome E o mesmo. doce, além de ser gostoso, ele é rápido, né? Você Ele come, ele muito é rápido, é fácil de você pegar, né? E o E resultado também é rápido, né? A gente tem um resultado, uma resposta do organismo muito rápida também. muito rápido. É muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que é: já ouvi falar de carbogel. Para que serve? O carbogel é um carboidrato de rápida absorção. Então, você, por exemplo, uma maratona. Você está ali no meio de uma maratona, você vai correr 2 horas. O que você comeu, o carboidrato que você comeu antes de começar essa maratona, chega no meio, ele já acabou. Então, uma forma de você estar repondo esse carboidrato para você ter uma energia rápida e continuar até o final da maratona é tomar esse carboidrato em gel. Só que, por exemplo, quem treina 1 hora não precisa desse carboidrato em gel. Porque daqui a pouco você treinou, você comeu um pouquinho antes, treinou, daqui a pouco você já vai comer de novo. Então, eu uso mais em maratona, a pessoa que não vai conseguir comer, e é um treino longo, de 2, 3 horas, então tem que ter o carboidrato em gel para repor esse carboidrato que você perdeu, continuar te mantendo com energia para você ir até o final da prova. E esse carbogel, ele tem contraindicação?
Não, também não. Se a gente for pensar, é um carboidrato é como se você comesse, tomasse um suco de laranja. Porque é uma glicose, ele libera a glicose muito rápido. É um carboidrato que entrou, você já Já tomou, já libera a glicose, já te dá energia. Então, ela te dá uma energia de forma rápida. Não tem contraindicação, só tem que ver em que se tem indicação para usar. para usar. Porque Exato, se não tá com perfeito. excesso de carboidrato ali, melhor você comer. Ah, vai comer uma banana, é melhor. É um uso pontual, né? Um uso Um uso pontual. pontual e com a recomendação específica, né? Isso mesmo. Perfeito. A Bárbara está fazendo também uma pergunta. Quando e como usar o BCAA e glutamina? Então, o BCAA a gente utiliza muito para recuperação. Então, é para aquele atleta que treina de manhã e vai treinar à tarde. O que é BCAA? São aminoácidos. Então, quando a gente pensa numa proteína, a proteína ela é uma molécula grande. E essa molécula é formada por vários aminoácidos. Então, o BCAA são 3 aminoácidos: leucina, valina e isoleucina. Então, são aminoácidos que eles ajudam também nessa recuperação muscular. Eu, particularmente, indico só para atleta que vai treinar 2 vezes ao dia, ou que tem um treino muito extenuante, que você fala, ele precisa de uma recuperação rápida, eu indico BCAA. Se não, a própria carne tem BCAA, os alimentos de fonte de proteínas de fonte animal tem BCAA, whey E quem é protein já. vegetariana? Quem é vegetariana, se come ovo, também tem BCAA. E eu tenho vários alimentos também, se a gente for pensar uma combinação para o vegetariano, arroz e feijão. Quando eu como arroz e feijão, eu formo uma proteína completa. Porque o arroz eu tenho carência de um aminoácido que o feijão tem. E o feijão tem carência de um aminoácido que o arroz tem. Então a gente fala que os dois juntos formam uma proteína completa. Fechou? Perfeito. Então, para o vegetariano, eu já tenho a combinação aí de arroz e feijão, já é um prato perfeito rico em proteína. Arroz, feijão e ovo frito. Fechou, maravilha. Então Legumes, Tati, tranquilo. não pode esquecer. Um E o legume, quê? uma verdura, Ai, legume, meu uma Deus do verdura. céu. Ai, meu Deus. Eu tô pensando, será que minha mãe tá aqui assistindo? Ai, Jesus, ela Tem, deve estar falando. Aí, tem. Tatiana, tá vendo? Que por mim eu vivia de arroz, feijão e ovo frito. Eu sou de fato vegetariana, mas eu Ah, nasci vegetariana, então eu nunca consumi carne. Então também acho que tem uma diferença em relação ao organismo, né? sim. Que eu tava aqui pensando, né? A gente tá falando de atleta, né? De não atletas e atletas. Ah, minha mãe escreveu aqui, estou. Ah, vai. Ah, meu Deus! Então a gente está falando assim de atleta, de não atleta, enfim. O que para você, em termos alimentares, é considerado um atleta? Você diz, pergunta de novo. Por exemplo, a pessoa precisa treinar com qual frequência, né? Não sei se é a frequência ou não que faz essa determinação, para ser considerado um atleta, Olha, do ponto de vista alimentar. do ponto de vista alimentar, você diz. Isso, quando você vai fazer alguma recomendação alimentar, tem essa diferença de atleta e não atleta? Tem, o atleta, quando ele me procura, ele tá ali porque ele quer melhorar rendimento em alguma determinada modalidade. Então ele fala, Paty, eu quero melhorar meu rendimento porque eu preciso bater tantos segundos que tá faltando para minha meta. Ele tem a modalidade de natação, por exemplo. Eu tô nadando, eu preciso melhorar porque eu preciso chegar a tantos metros. Então, isso é o atleta. Aí eu tenho o praticante de atividade física, que é aquela pessoa que vai na academia porque ela está buscando saúde. Ela não está buscando, por exemplo, uma competição, participar de alguma maratona. Então, eu separo assim. Tá. E aí, com relação à alimentação, eu tenho que melhorar o quê? O que ele quer, o rendimento. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo, onde está. Aí ele vai me falar, Paty, eu tô me sentindo mais fraco, mais fadigado. Aí ele vai me apontar o que ele está sentindo de dificuldade, o que está sendo para ele um problema, e aí a gente ajusta com relação a isso.
Tá. Respondi, Tati, era Sim, isso? sim, não, respondeu, era isso mesmo. Assim, o que que Ai, define se é ou se não é um atleta, né? Qual que é essa diferença? porque a pessoa, não, eu faço academia porque eu quero saúde, eu treino musculação, eu faço uma dança, então são motivos diferentes, né? O atleta não. Não, eu quero competir, vai ter uma prova tal, então aí eu tenho diferença ali de foco. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui é sobre a alimentação saudável, né? Que algumas pessoas acham, né? Tem a ideia de que se alimentar de forma saudável, que seja caro, né? Que gaste-se muito dinheiro com isso, né? Você concorda com essa informação, a afirmação? Ela é verdadeira? Não. O que que acontece quando a gente fala muitas vezes alimentação saudável? A gente entra na questão de achar assim, não, uma alimentação saudável eu tenho que excluir algumas coisas e tem que ser tudo diet light. Então, tenho que gastar no mercado com alimentação diet light. Então, tem essa visão. Se a gente for pensar numa alimentação saudável, o que que eu busco? O que que é prioridade? Uma alimentação mais natural possível. Então, são os alimentos da cesta básica, que até a gente já tinha falado sobre isso. Alimentação saudável é arroz, feijão, macarrão. Então, entra batata, mandioca, todos os legumes e verduras que a gente encontra em feiras livres. Então, isso é uma alimentação saudável. Um ovo, um frango. Então, quem é vegetariano e aí só come o ovo, não precisa das carnes. Aí tem o atum, a sardinha que vem na cesta básica, leite. Isso é uma alimentação natural. Então, se a gente for pensar com relação a gasto, essa é a alimentação básica. Eu falo assim, você deixa de gastar no mercado, você gasta na feira. Tá. Então, não é porque tem muito aquela lenda, não, tem que ter quinoa, tem que ter esse Isso. alimento, porque senão não é uma alimentação saudável. Não, a alimentação saudável que é a mais natural possível, a mais básica, é o que veio da natureza ali que ela te deu. É isso, alimentação saudável. Perfeito. É mais o arroz, feijão e o ovo. É isso que você Olha lá, adora. perfeito. É isso Né? mesmo, perfeito. O Celton está fazendo aqui duas perguntas. Uma delas também me interessa bastante. A primeira é: existem alimentos que auxiliam na prevenção de lesões para jogadores de futebol ou é um mito? Um alimento em si é mito. Eu não consigo com um alimento nada. Então, assim, aqueles alimentos milagrosos, ai, toma isso, come aquilo, não existe. O que que tem? Uma combinação. Quando a gente tem alguma lesão, talvez a gente esteja com algum músculo ali um pouco mais fraco, ele está mais cansado, então eu tenho que ter toda aquela recuperação, e aí entra a parte do exercício mesmo, do fortalecimento, entra a parte, às vezes, tem que ter um fisioterapeuta ali acompanhando para ver o que lesionou, mas a alimentação em si, se você manter ela com os nutrientes adequados, é o que precisa. Então, Perfeito. muitas vezes ali é porque está com o nervo mais fraco, o músculo. Então, um alimento específico, não. 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 Até aproveitando a sua resposta e a pergunta, semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter uma live com a Silvia, que ela é proprietária do Estúdio VS de Pilates e ela é fisioterapeuta. E nós vamos falar sobre exatamente isso, sobre como prevenir lesões, né, para o início aí dos jogos, enfim, pós-pandemia, pós esse momento. Então, convido todos, estão todos aqui convidados, né? E aí a gente pode falar um pouco mais do que você está falando em relação ao músculo, enfim, talvez ela consiga nos ajudar Sim, perfeito. sobre essa Estou pergunta. presente. Por favor. Aliás, você está em todas, nós estou Estou em adorando. todos, Muito obrigada. participando. Poxa, uma honra. Muito Esse obrigada. momento de quarentena, eu estou adorando. Várias lives. Gente, estou assistindo todas. Muito obrigada. Toda hora eu falo, eu sei que uma pessoa sei que vai estar lá. Eu estou Muito presente. obrigada. E aí a segunda pergunta do Celton, que me interessa, por exemplo, banana com pão previne cãibras? Então, não. O que é que assim, a cãibra ela tem várias causas, né? Então a gente tem muita aquela relação de que a banana ela tem muito potássio e previne cãibras. A banana nem tem tanto potássio assim. O que às vezes pode ser essa cãibra que a gente faz até uma ligação com a banana?
eu tô com baixo carboidrato. Então, às vezes, eu já acabei meu estoque de energia, meu estoque de carboidrato. E a banana, ela vai te ajudar mais nessa reposição do carboidrato em si do que do próprio potássio. Tá. E aí, Interessante. o pão ele vai entrar também como um carboidrato aí para recuperar. Então, o pão ele fornece também uma energia de forma mais rápida. Depende. Aí, se for o pão integral, como ele tem fibra, ele demora um pouquinho mais ali, porque a fibra ela retarda um pouco a glicose circulando. Por isso que uma alimentação rica em fibra é fantástica. Então tem toda, Legal. pensando, ela diminui a glicose circulando, ela diminui a forma como a insulina vai vir. Então ela atua, é essencial uma alimentação rica em fibras, que tem todas as frutas, vitaminas, frutas, Eu ia te legumes, falar isso, dá alguns batata, né? Não exemplos pra tem jeito. gente. Eu ia falar isso, dá alguns exemplos pra gente. Então não tem como. Verduras tem, não tem? Fibra? Tem, é riquíssima. Se a gente for pensar em fibras, onde eu mais encontro fibras é nos legumes, nas verduras, nas frutas e nos cereais, que é a aveia, o pão integral, o arroz integral. Então, são os alimentos mais ricos em fibras, que é Legal. essencial. Perfeito, perfeito. O Neto está perguntando aqui da glutamina. Que Ai, a acho glutamina, aquela isso, hora também teve. Não sei se isso. Tá lembrando a gente aqui. a glutamina, o que que é a glutamina? Se a gente, ela se falava muito, né, com relação ao aumento de massa magra, sistema imunológico. Como que é a glutamina? A glutamina que a gente ingere é diferente daquela que as pessoas tomam no hospital. Então, aquelas do hospital que a pessoa já está ali acamada, que ela precisa ter esse aporte de glutamina para melhorar o sistema imunológico como um todo, já vai direto na veia. O nosso que a gente toma, ela passa pelo nosso sistema digestório. Então, para onde vai essa glutamina que a gente toma? Para o intestino. Então, ela funciona como um alimento para as nossas bactérias intestinais. Se a gente for pensar, é fantástico. Porque eu falo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Lá eu tenho produção de hormônios, é onde eu tenho absorção de todos os nutrientes. Então, a glutamina, eu particularmente tomo pensando nas minhas bactérias, para alimentar minhas bactérias e ter uma população de bactérias benéficas ali melhor. Porque no intestino a gente tem as duas populações, as bactérias do bem e as que estão ali só esperando a oportunidade de atacar. Então, quanto mais bactérias benéficas a gente tem ali no intestino, mais saúde a gente tem uma absorção melhor de todos os nutrientes, né? Porque onde tem a absorção é no intestino. Então, a glutamina, ela atua no intestino, porque ela para lá. Então, é lá que ela vai funcionar de alimento para as nossas bactérias. Perfeito, perfeito. O Celton está fazendo aqui um comentário que eu vou pegar até um gancho no comentário dele para fazer uma pergunta. Geralmente, os lanches nos intervalos de treinos, de jogos, são sempre os mesmos, né? Então, é sempre o mesmo cardápio. Laranja, pão com banana, melão, melancia e etc., além da hidratação, né? O que você acha sobre sobre esse cardápio aí de intervalo, né? Qual que seria a melhor combinação? Eu sinto falta de um alimento rico em proteína. Eu sinto falta, porque a gente tem que repor também, porque durante ele fala, é depois do treino, né? Que ele falou? É depois. Nos intervalos de jogos, dos jogos, Então. Porque esses alimentos todos dos que ele treinos. falou são todos fontes de carboidrato. Então é para te dar energia para o próximo treino. Eu sinto falta de uma proteína aí. O que seria uma proteína? Entra ou whey protein, ou ovos aí no meio, ou fazer até um mingau, aveia com leite. Então o leite já atuaria ali como uma proteína. Então depende de onde as pessoas estão, né? Por isso que eu falo, o whey protein ele é bom porque você pode carregar com você onde você vai. Porque Eu ia te fazer essa pergunta. Numa você falou. situação de jogo, né? Que você está lá no campo. Né? O que você pode levar, né, nessa E aí, situação? uma alimentação, por exemplo, o whey protein, por ele ser uma proteína líquida, quando a gente está treinando, a gente acaba o treino, eu tenho muitos casos de anorexia, assim, a pessoa não tem fome. Então, ela tá sem apetite. E aí, a gente ter um alimento mais líquido facilita ela conseguir ingerir alguma coisa para ter recuperação para o próximo treino. Então, uma vitamina, bater uma banana com aveia e whey protein, uma vitamina até com leite. Então, eu sinto falta de uma proteína em tudo que ele me falou aí. Que eu preciso ter recuperação muscular.
Perfeito, obrigada, perfeito. Imagina. O tempo voa, né? Infelizmente, o tempo voa. Eu tô percebendo assim que uma hora não é suficiente, Passa rápido, né, né? gente? Passa muito rápido. O bate-papo é sempre super gostoso, o pessoal sempre faz pergunta e acho que a sensação que fica é, eu quero mais, né? Acho que vou ler aqui mais uma pergunta e aí eu vou fechar com uma outra para a gente não cair de repente. Tá. A Bárbara. Quais os melhores alimentos para comer no café da manhã? Café da manhã, eu adoro café da manhã, né? Eu acho a refeição preferida. O que que eu coloco num café da manhã? Eu sempre vou colocar um alimento de cada grupo alimentar. Então, eu coloco um carboidrato, uma proteína e uma gordura. O que que seria? Eu vou comer um pão com ovo. Então tá, eu tenho um carboidrato ali e o ovo eu tenho tanto gordura, ou depende se você vai fazer com azeite. Então eu já tenho os três grupos ali combinados. E coloco uma fruta para fechar o café da manhã. Outras opções, uma banana com aveia, uma whey protein. Fazer uma vitamina, quem acorda de manhã não consegue comer, então uma vitamina de abacate, coloco um pouquinho de whey protein. Então eu tento sempre colocar todos os nutrientes juntos. A gente tem, eu acho que, não sei se é cultural ou não, mas a maioria das pessoas tomam aquele ou copo de leite, né? Ou um café. Ok tomar um copo de leite, um café? Ok, de manhã. Sim, pode sim. O que que quem já consegue, né? Eu falo assim, dá até para mudar o hábito alimentar ali, porque a gente está muito acostumado com o pãozinho. Por isso que eu falei, um pão com ovo de manhã. Mas tem pessoas que conseguem de manhã fazer um omelete e comer com batata doce, com uma mandioca. Então eu tenho o carboidrato ali da mandioca, eu tenho um omelete, depois eu tenho uma fruta. Então, também seria uma outra opção. Então, dá para combinar bastante coisa, depende muito do hábito alimentar. Quando eu faço um plano alimentar, eu sigo completamente o hábito da pessoa. Então, o que você está habituada? Porque o meu objetivo maior é a pessoa conseguir seguir o que eu vou propor. Então, não adianta a pessoa não come nada daquilo e enfiar no cardápio dela. Ela não vai seguir, não adianta. Então, primeiro eu tenho que conhecer o hábito, ver o que ela está acostumada, o que ela topa, e falo, você topa isso? Dá para a gente incluir? Então a gente vai combinando ali o que ela aceita e eu vou sempre colocando um nutriente ali, um alimento de cada grupo ali alimentar. E também essa mudança ela pode ir devagarinho, né? Colocar um Sim, alimento, depois você coloca um outro alimento. Ela pode também ser gradativa, né? é assim mesmo. Para a gente fechar, infelizmente, senão a gente vai cair todo mundo aqui. Pensando nos atletas, né? Então, que nesse momento a gente está todos em casa, né? Por mais que alguns estejam treinando, não é a mesma intensidade, a gente não tem os mesmos equipamentos em casa, né? Vou correr, mas eu corro 5 passos, aí eu tenho que voltar mais 5 passos, porque é o espaço que eu tenho, né? Então, não é a mesma coisa, né? Apesar de não ficar parado. Quais alimentos você entende, então, considerando esse cenário, né? Os alimentos que são essenciais nesse momento e os alimentos que a gente deve evitar ao máximo. Nesse momento, os alimentos essenciais. Então, eu vou falar fonte de carboidrato que eu não abro mão: legumes, verduras e frutas. Então, eu coloco também um arroz ou até um macarrão. Então, são cereais, uma aveia que eu gosto bastante. Então, são alimentos essenciais nesse período, junto com proteínas. Porque se a gente for pensar, Tati, a gente precisa nesse momento estar com o sistema imunológico muito fortalecido. Então, a proteína, ela atua completamente no sistema imunológico. Então, a minha preocupação maior agora é com o sistema imunológico do que massa muscular, né? Ficar com músculo, ganhar. Não, é não perder massa muscular e tá ali mantendo o nosso sistema imunológico ativo. Então, alimentos fontes de proteína e carboidratos, a gente fala de baixo índice glicêmico, porque como a gente gasta menos energia, que é aquilo que a gente falou, então são alimentos que são fontes de carboidratos, mas não aqueles que tem um carboidrato de rápido absorção. Então, como já tá, então, esses alimentos que eu priorizo. O que eu excluo? O que eu falo assim, não come, não precisa disso. Não então, fala chocolate.
Não, são os produtos industrializados, sabe? Tudo que é pacotinho. A gente acha às vezes que é saudável, bolachinha. Ai, bolacha de água e sal não tem nada, né? Eu falo assim, é caloria vazia, você tá pondo calorias que não tem nutrientes. Então, tudo que você vai abrir, então é aquela história que a gente já ouviu, né? Desembale menos e descasque mais. Então, assim, tudo que é de pacotinho, gente, não precisa gastar isso no mercado. Então é isso, faz essa troca, gasta ali na feira ou vai no setor do mercado, lá nos legumes, nas verduras, comprar fruta, sempre ter uma proteína vegetal. Então vamos falar quais são os feijões, então lentilha, grão de bico, ervilha, que eles substituem a proteína animal. E o ovo que você come, então tá perfeito. Perfeito. Não ter essa carência de proteína. Perfeito. O Celton está aqui participando com a gente. O Celton é o idealizador e fundador da Spirit Shop Futebol Brasil e está te convidando para ir, quando tudo passar, ir lá conhecer o projeto. Ai, bacana. Tá? Já vou, né, Tá? Já Tati já me conhece, já tô, né? Já estamos lá. Bora. Combinado. Celton, churrasco, faz uns legumes para mim, tá? Por favor. Isso. E para a gente, então, fechar, semana que vem eu quero convidar todos, então. No dia 10 a gente vai ter a live, então, com a Silvia, como eu falei, fisioterapeuta, e a gente vai falar como evitar lesões no retorno das atividades físicas, tá? Uma live também super importante, né? Para a gente conversar e conhecer e se munir de informação também segura, tá bom? Então, todos convidados. Ah, Paty, muito obrigada. Ai, obrigada a você. Foi um enorme prazer. Prazer foi meu, obrigada pelo convite. Sempre que você quiser me convida, que eu adoro falar. Então tem hora que eu falo com a gente, eu falo demais. Tá? Que bom, que bom. Tem que ir me cortando para fazer as perguntas, senão eu fico aqui falando. Ah, né? não. Eu queria também falar mais, mas infelizmente a gente vai cair. Foi muito gostoso, muito obrigada. Muita informação clara, né? Acredito que todos conseguiram entender. Não é minha área, eu entendi. Ai, Entendi que o ótimo. recado, né? Não tô aqui não querendo escutar muita coisa do chocolate, né? Que é o que a gente não devia comer. Chocolate Mas eu vou lembrar disso todo dia. Vamos escolher os 60% cacau. Ó, não vou nem com 70. Vamos 60 ali, comer com prazer, degustando bem Comer devagar. com prazer os 60 é difícil, né? Acostuma. Ai, costume. É Mas costume. enfim, a gente consegue. Você come o ao leite, você fala, nossa, tá um doce aqui, um açúcar que não é o certo. É verdade. É pra perceber a diferença. É costume. Vou enfiar em você. Vou acostumar a não comer. Vou criar esse costume a não comer. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, que ficaram com a gente aqui até agora, nos ouvindo, fazendo perguntas. Muito obrigada. E até semana que vem. Então, infelizmente, acabou. Até semana que vem. Um beijo, uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Beijo, obrigada. Beijo.